Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta terceira aula sobre nocicepção, eu gostaria de analisar os mecanismos envolvidos na hiperalgesia. Inicialmente eu faço um resumo dos principais pontos da aula que posteriormente serão analisados. Então, vamos lá. Nessa nossa aula sobre nocicepção, eu quero conversar com você sobre hiperalgesia, o que vem a ser isso e como e em que parte da cadeia de neurônios nociceptivos a hiperalgesia pode ocorrer. Neste quadro, eu destaco as principais conclusões dessa nossa aula de hoje, para as quais eu peço a atenção de vocês. Hiperalgesia primária, primeiro ponto da nossa aula. Os receptores de dor, os nociceptores, são terminações nervosas de fibras sensoriais aferentes do tipo A, delta ou C, e elas têm a capacidade tanto receptora como efetora, ou seja, tanto elas são sensíveis às substâncias do meio ambiente, quanto elas podem agir sobre outras células, por exemplo, aqui células do sistema imunológico, que, por sua vez, secretam substâncias como a histamina, como fator de crescimento neuronal, e estas substâncias secretadas aqui pelos mastócitos, elas podem se difundir por ação parácrina, se difundir no líquido extracelular e atuar sobre neurônios sensoriais nociceptivos distantes àquela área originalmente lesada. Então, nós temos aqui a área que foi primariamente lesada, aqui houve a lesão, mas nós podemos ter, por essa ação parácrina, nós podemos ter o comprometimento de neurônios sensoriais nociceptivos à distância, por intermédio, por ação dessas substâncias que são capazes de excitar os neurônios sensoriais nociceptivos, que são secretados por essas substâncias são secretadas por esses elementos, essas células do sistema imunológico. Portanto, a área, o que nós podemos ter, e que é a experiência de qualquer um de nós temos uma área central que foi lesada, por exemplo, uma queimadura, mas ao redor desta área nós temos uma área bem maior que está no mínimo sensibilizada, ou seja, ao leve toque a pessoa já sente dor. E muitas vezes a pessoa, sem qualquer outro estímulo, ela já sente dor numa área maior do que aquela que foi originalmente lesada. Que é, em essência, o que eu estou dizendo. A lesão se restringe a esse ponto aqui do corpo e outras partes da pele são também sensibilizadas por essa ação da histamina, por exemplo, que é produzida aqui pelos mastócitos. Isto se chama hiperalgesia primária, porque é o que ocorre aqui com os receptores, lá na periferia, com os receptores sensoriais nociceptivos. Gânglio sensorial, gânglio sensorial do neurônio aferente nociceptivo. Aqui eu quero trazer como exemplo a neuralgia herpética, a dor desencadeada pelo herpes zoster. Então, nós temos inicialmente, que eu acabei de falar, a lesão
da injúria aqui que houve, por exemplo, na pele, tem todas aquelas substâncias que são liberadas nesse meio e que todas elas são algésicas, todas elas desencadeiam a nocicepção. E o que nós estamos vendo agora é o corpo celular da via aferente nociceptiva que está aqui no gânglio sensorial. Aqui está a via aferente nociceptiva e aqui está o corpo celular do neurônio nociceptivo. E aqui também pode ocorrer um aumento da sensibilidade, e esse aumento da sensibilidade normalmente se chama de central, porque ele é localizado mais centralmente do que os receptores periféricos. Aqui o exemplo que eu havia falado da neuralgia herpética, da dor do herpes, ela se origina de uma infecção por um vírus, o vírus da varicela. Essa doença tem um ciclo relativamente estabelecido. Ela, depois de um tempo, os sintomas desaparecem. No entanto, este vírus, o vírus da varicela, ele pode se alojar, ele se aloja no gânglio, no sistema nervoso, mais especificamente aqui no gânglio sensorial. Aqui nós temos as vias aferentes, aqui está o gânglio sensorial, onde estão os corpos celulares dos neurônios, e que penetram posteriormente aqui pelo corno dorsal da medula espinhal. Ele se localiza aqui, o vírus. Em algumas situações, por exemplo, uma redução da imunidade da pessoa, este vírus se torna ativo, e ele compromete, ele infecta estas células que ele desenha aqui em verde, que são estas células aqui, que são células da glia, são células satélites da glia, que se situam, que estão localizadas aqui dentro do gânglio sensorial. Então, essas células da glia estão aqui dentro. Nessa proliferação deste vírus, uma série de elementos, de células lá do sistema imunológico, por exemplo, os macrófagos, que são estes aqui, ou esse outro aqui, os neutrófilos, eles migram para esta região, é uma região inflamada. Nesta região aqui, essas células do sistema imunológico produzem citocinas, como o TNF, fator necrótico tumoral, é uma citocina. O que faz essa citocina aqui no gânglio sensorial? Ela compromete o canal de potássio, ela impede o balanço do íon potássio no meio extracelular, que é feito pelas células da glia. Ou seja, o que as células da glia fisiologicamente fazem? Elas retiram o excesso de íons potássio do líquido extracelular. Esse transporte de potássio fica comprometido e, portanto, o neurônio que está aqui no gânglio sensorial se torna hiperativo. Ele aumenta a sua atividade e, portanto, gera sinais, gera potenciais de ação que são conduzidos aqui para a medula espinhal, fazendo sinapse com o neurônio de projeção do sistema nociceptivo e, portanto, a pessoa sente dor. Sente uma dor que foi gerada centralmente, na verdade, foi gerada aqui no gânglio sensorial por essa ação inflamatória. Essa ação inflamatória que compromete o balanço, que compromete o equilíbrio do íon potássio no meio extracelular e, portanto, aumenta a sensibilidade do neurônio aferente, portanto, ele dispara potenciais de ação com uma frequência maior do que normalmente ocorre, uma frequência anormal e, portanto, a pessoa sente dor.
Sinapse medular, um outro ponto da hiperalgesia. Aqui eu quero trazer um exemplo muito importante da dor neuropática, ou seja, da dor induzida pela lesão de fibras do sistema somatosensorial, do sistema motor e sensorial periférico, ou seja, a lesão de fibras nervosas periféricas dá origem a uma dor que se chama dor neuropática. Uma das causas importantes para a dor neuropática, a pergunta é por que a pessoa sente dor? Essa é a pergunta-chave a ser respondida, inclusive para propor terapêuticas adequadas para esta dor. Uma das propostas é a que eu vou relatar aqui. Nós temos aqui na medula espinhal, aqui nós temos a via aferente primária, lá está o receptor periférico. Essa via aferente primária faz sinapse com o neurônio de projeção aqui no corno dorsal da medula espinhal, que ele mostra aqui em maior aumento. Então está aqui o neurônio primário, o neurônio de primeira ordem, e aqui está o neurônio do corno dorsal da medula espinhal, que é o neurônio de projeção que faz parte lá do feixe espinotalâmico. Essa é a sinapse. Essa sinapse é glutamatérgica, como nós vimos já em outra oportunidade, é uma sinapse excitatória glutamatérgica. Fisiologicamente, no estado fisiológico, este glutamato que é lançado na fenda sináptica, ele é transportado através de umas proteínas transportadoras para dentro das células gliais, aqui para dentro dos astrócitos. Então, normalmente isso acontece fisiologicamente com o glutamato. Um dos destinos mais prevalentes do glutamato lançado na fenda sináptica é ele ser transportado para dentro das células gliais. Isso ocorre fisiologicamente. Esta sinapse entre o neurônio primário e o neurônio de projeção, no caso de uma lesão neuropática, de uma lesão de uma fibra nervosa periférica, acaba promovendo um processo inflamatório com a presença de citocinas inflamatórias aqui no corno dorsal da medula espinhal, como, por exemplo, o fator necrótico tumoral, TNF. Esta citocina, o TNF, compromete a ação dos astrócitos no transporte do glutamato, ou seja, este processo inflamatório reduz o transporte do glutamato da fenda sináptica para dentro do astrócito, para dentro da célula da glia. Então, num estado fisiológico, esse transporte é bastante importante. Nesse estado neuropático, da dor neuropática, essas citocinas comprometem esse transporte do glutamato, que se reduz muito, e como consequência o glutamato aumenta na fenda sináptica e, portanto, aumenta o sinal, aumenta a frequência de potenciais de ação aqui no neurônio de projeção e, portanto, gera uma sensação de dor por um comprometimento do balanço do glutamato nesta sinapse entre o neurônio de primeira ordem e o neurônio de projeção, por um comprometimento desta ação fisiológica dos astrócitos das células da glia, em que há um aumento da concentração de glutamato na fenda sináptica. Essa é uma origem importante, parece ser uma origem importante para a dor neuropática por lesão de fibras nervosas periféricas. Então, como conclusão, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos aqui, bem à esquerda, nessa figura A, nós temos a via sensorial primária
nociceptiva, aqui na extremidade estão os receptores nociceptivos. Essa via sensorial primária faz sinapse com neurônios aqui no corno dorsal da medula espinhal, que se projetam lá para outras partes do nosso encéfalo e geram a sensação de dor. A dor pode se originar por estimulação direta, óbvio, dos nociceptores, não só pela lesão tecidual, mas também pelo processo inflamatório que ocorre aqui nesta região. No entanto, numa situação em que não há estímulos, não há um estímulo lesivo periférico, mas há um comprometimento da via neuronal, da via sensorial primária nociceptiva, que se projeta aqui para o corno dorsal da medula espinhal e aumenta a frequência de potenciais de ação, portanto aumenta a descarga de atividade elétrica nociceptiva lá para o córtex cerebral, aumenta aqui. Ou seja, não há um estímulo periférico visível. Da mesma forma, na ausência de uma estimulação periférica, esta sinapse na medula espinhal pode ficar hiperativa, ou seja, aumentar a atividade nesta sinapse entre o neurônio primário e o neurônio de projeção. Portanto, a origem da dor da sensação de dor está aqui nesta sinapse medular entre a via primária e o neurônio de projeção. Era isto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.